Quantas horas você já perdeu tentando criar um post e no final sentiu que ficou amador? Se esse é o seu problema, hoje eu vou te mostrar como começar no Canva do zero em 2026 e criar posts que realmente geram engajamento, mesmo sem saber nada de design. Eu sou a Letícia Espínola, sou embaixadora do Canva e tô aqui no canal da Hotmart para te ensinar a usar essa ferramenta maravilhosa. Então, fica comigo até o final do vídeo que eu tenho uma surpresa incrível para você. Mas antes, é importante entender porque o Canva em 2026 é completamente diferente do Canva que você talvez já tenha usado algum tempo atrás. A plataforma evoluiu muito e ela não é mais um editor de arrastar e soltar. Agora, ela funciona como um assistente de design inteligente, que te ajuda a criar mais rápido e com um resultado muito melhor. É como se você tivesse uma dupla para criar junto com você, disponível o tempo inteiro. O Canva ganhou recursos novos de inteligência artificial integrada, que deixam qualquer pessoa, mesmo que ela seja iniciante, criar imagens, layouts, vídeos com aparência profissional e você pode escrever o que você quer e o Canva vai criar um design base para te entregar. Sem contar que a navegação também ficou mais simples e você encontra tudo muito mais rápido. Templates, elementos, textos, apps, animações, tudo organizado para acelerar a criação. Agora que você já entendeu como o Canva evoluiu, vamos fazer um tour bem rápido pela interface da plataforma. Quando você abre o Canva, esse é o layout inicial que você vai ver. Aqui em cima a gente tem 3 botões que são divididos por categorias: seus designs, modelos e Canva IA. Quando você está com os seus designs selecionados, o Canva ele vai te mostrar todos os modelos que foram criados por você. Então, todos aqueles designs que você editou, é nessa parte que você encontra dentro do Canva. Quando você seleciona a parte de modelos, o Canva vai trazer todos os documentos, todos os tipos de materiais que você pode criar utilizando a ferramenta. Então, aqui você vai encontrar alguns modelos que o Canva já te dá como dica, né? Apresentação, cartaz, currículo, e-mail, logo, story, post para Instagram. E conforme você vai rolando essa tela para baixo, ele já vai trazendo alguns modelos prontos também, apenas para você editar, colocar sua marca, sua identidade visual e fazer todos os ajustes necessários. Então, conforme você vai rolando para baixo, ele vai trazendo esses modelos para você. E você pode fazer pesquisas aqui dentro como se você estivesse procurando no Google mesmo. Então, eu quero fazer um post relacionado a marketing digital. Então, aqui na parte de modelos eu procuro por marketing digital e olha só que legal. Todos os formatos de documento que tiverem relação com esse tema, ele vai trazer aqui para você. Pode ser apresentação, pode ser story, pode ser reels, pode ser post para Instagram. Então é dessa forma que você procura dentro do Canva. Saindo da parte de modelos, vem a parte do Canva IA. E, gente, essa é a minha queridinha, tá? Aqui dentro você consegue utilizar todos os recursos de inteligência artificial que o Canva tem disponível. Então você consegue criar um design a partir de um pedido seu. Então você vai escrever aqui um pedido e o Canva vai gerar um design para você, mas você precisa estar com ele selecionado. Você pode criar uma imagem, que é o famoso Dream Lab do Canva. Então você dá um comando para o Canva de acordo ali com o que você quer, a imagem que você está esperando, e ele vai trazer esse resultado. Você pode escrever um doc utilizando a inteligência artificial do Canva. Você pode programar um aplicativo sem precisar digitar a linha de código. Apenas com um comando, você fala o que você quer, o Canva vai te entregar e você vai conversando com a inteligência artificial para deixar do jeito que você quer. O Canva Code, gente, é sensacional. E agora, essa nova função que é extremamente recente, que são os vídeos. Então você pode gerar cenas, takes de vídeos a partir da inteligência artificial. Então sabe aquela cena que você imaginou, que você idealizou? Agora você consegue dar vida a ela usando o Canva. Você só precisa selecionar qual categoria você quer, você dá um clique e ele já vai habilitar essa função. Então eu selecionei a imagem aqui, né, para usar como exemplo. Eu vou descrever a imagem que eu tenho na minha mente. Posso selecionar qual estilo que eu quero dessa imagem, qual que é a proporção
posição, se eu quero ela na horizontal, na vertical, e o Canva vai me entregar esse resultado também. Então são essas 3 primeiras categorias que a gente tem aqui quando você abre o Canva logo de cara. E na nossa barra lateral esquerda, você também encontra tudo isso. Então tem a parte de início, que ele vai mostrar a parte dos seus designs, então já vem alguns documentos que você pode utilizar, apresentação, redes sociais, vídeos, editor de foto, personalizado, porque você pode criar um tamanho personalizado, então às vezes você quer fazer uma arte em um tamanho específico, você clica aqui ó, no personalizado e você pode colocar qual que é a largura desse post, qual que é a altura, pode selecionar se vai ser em pixels, milímetros, polegadas, centímetros, então você tem essa liberdade de criar um design personalizado dentro da ferramenta. Pode fazer upload dos seus documentos, das suas imagens, e quando você clica aqui em mais, ó, ele vai te mostrar todos os tipos de documento que o Canva tem disponível na plataforma. E aqui na lateral esquerda, ele vai mostrar pra gente em categorias. Então, apresentações, redes sociais, editor de fotos, vídeos, impressões, docs, quadros, planilhas, sites, e-mails. Então, você encontra tudo organizado por categoria dentro do Canva. Saindo da parte de início, vem a parte de projetos. E aqui é a mesma coisa que o botãozinho seus designs. A diferença é que se você tem alguma pasta, se você criou alguma pasta, elas vão aparecer aqui também. Todos os designs que você já criou, imagens que você já fez upload, vídeos, então fica muito mais fácil para você encontrar dentro da ferramenta. Temos o botão de modelos novamente, para você encontrar modelos prontos que já estão na plataforma só para você editar, modificar ali de acordo com a sua marca. Temos o botão de marca, que é extremamente importante para você que quer manter a sua consistência visual nos seus designs. Aqui você cadastra o seu kit de marca. Então você faz upload do seu logotipo, da sua paleta de cores, das suas fontes. E quando você vai criar um design dentro do Canva, se a sua marca já está cadastrada, fica muito mais fácil, porque com apenas um clique você consegue mudar a identidade visual, trazendo a identidade do seu negócio. Então você não precisa ficar abrindo a pasta do seu computador toda hora para procurar o seu logotipo, procurar a sua paleta de cores, você já deixa pré-cadastrado aqui. Então você clica em marca, clica em adicionar uma nova marca, né? Criar um novo kit de marca, e aí você vai adicionar o seu logotipo, sua paleta de cores, as fontes que você utiliza, a voz da marca, que é muito importante quando você utiliza o recurso de inteligência artificial do Canva de texto. Se você tem a voz da sua marca adicionada, a resposta que o texto mágico vai te dar vai ser muito mais coerente com a sua marca, não vai ser uma resposta genérica. Então, se sua marca é amigável, se sua marca é elegante, é muito importante que você dê todos esses detalhes aqui na voz da marca dentro do kit de marca. Pode adicionar também as fotos que você mais utiliza nos seus designs, elementos gráficos, ícones. Se você costuma usar gráficos também para mostrar a simulação, né? Você pode adicionar aqui também, e você pode criar uma nova categoria dentro do kit de marca. Então isso facilita demais. E saindo do kit de marca, tem também o Canva IA, que é aquele mesmo botão da inteligência artificial, e aqui você consegue usar todos os recursos de inteligência artificial que tem dentro do Canva. Então essa é a nossa interface do Canva, e agora que você já viu como ela funciona, você já tá mais adaptado, já tá se sentindo em casa, bora colocar a mão na massa? Antes da gente começar a criar, você precisa entender uma coisa muito importante. Cada tipo de conteúdo tem um objetivo diferente dentro das redes sociais. E existem 3 formatos principais que realmente geram engajamento. E, se você souber escolher o formato certo, seu conteúdo já vai sair na frente. Então vamos entender isso de uma forma simples. O nosso primeiro formato é o post do feed. E esse formato é o mais clássico e ainda é um dos que mais geram compartilhamentos e salvamentos, porque é onde você entrega um conteúdo com mais profundidade. Você pode usar ele quando você quiser, para ensinar algo, entregar uma dica mais completa, passar autoridade, fazer conteúdos que as pessoas salvam para poder ver depois. E sabe por que ele funciona? Porque no feed a pessoa tá ali com mais calma, então ela rola a tela mais devagar. Então significa que ela tá com a mente mais aberta para ler e absorver informações. O nosso segundo formato é o Story. E o Story é o formato mais pessoal e espontâneo. Ele é ideal para você criar conexão rápida, fazer enquete, mostrar bastidores, fazer uma chamada para
notificação e divulgar algum conteúdo com urgência, porque os stories eles ficam no topo da tela e é a primeira coisa que o usuário clica. Como ele dura pouco tempo, apenas 24 horas, ele exige mensagens curtas e diretas. E por último, mas não menos importante, o nosso terceiro formato, que são os vídeos curtos, Reels, Shorts, TikTok. Hoje, os vídeos curtos são o conteúdo que mais gera alcance orgânico em todas as plataformas. Eles aparecem para quem não te segue e tem o maior poder de viralização. Você pode usar ele para alcançar novas pessoas, explicar algo mais rápido, mostrar os seus bastidores, ensinar uma dica de 10 a 20 segundos, criar um conteúdo mais divertido e dinâmica e também pode usar para aumentar a exposição da sua marca. E sabe por que os vídeos curtos funcionam muito bem? Porque o algoritmo prioriza vídeo e geralmente é o conteúdo que é mais entregue. E as pessoas, elas consomem mais movimento do que imagem estática. Então a retenção é muito maior quando existe som, movimento e ritmo rápido. Agora que você já entendeu melhor sobre todos os formatos, basta escolher qual faz mais sentido com o seu conteúdo e começar a criar aqui dentro do Canva. Eu vou escolher o clássico, post para Instagram. Então, com o meu Canva aberto, vou na parte de modelos, tá? E agora eu vou fazer uma pesquisa de acordo com o post que eu quero criar. Então eu vou digitar marketing digital. Vou dar um Enter, ou poderia clicar aqui na setinha roxa, e olha só que legal, o Canva ele já vai trazer para mim todos os resultados que tem essa palavra-chave de marketing digital. Então ele vai trazer modelos de apresentações, modelos de post para Instagram, modelos de story, mas no meu caso eu quero especificamente um post de Instagram. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima, ó, na parte de categoria, e eu vou selecionar qual categoria eu quero. Dessa forma, o resultado que o Canva vai me entregar vai ser mais assertivo. Então eu poderia escolher qualquer um dos documentos que o Canva tem disponível dentro da plataforma. No meu caso, eu quero post para Instagram. E olha só que legal, ele vai eliminar todos os outros formatos, todos os outros documentos e vai deixar apenas os modelos de post para Instagram. Eu poderia deixar essa busca mais refinada ainda. Eu poderia vir na parte de estilo e escolher qual estilo me agrada mais. Se é um estilo moderno, profissional, corporativo, minimalista, mas nesse caso eu quero uma busca mais ampla mesmo. Então agora é o momento que você vai escolher qual post te agrada mais, tá? Lembrando, dentro da biblioteca do Canva existem modelos da conta Pro, que é a versão paga da ferramenta, e da conta gratuita. Então quando você vê que tiver a coroazinha do lado, são modelos da versão Pro. Quando não tiver nada, são modelos gratuitos que você pode utilizar se você não fizer parte do Canva Pro. Então agora é o momento que você vai olhar e vai ver qual design combina mais com você para você realizar as edições. O que é legal é que você não precisa começar do zero. Então você já tem um norte, você já sabe por onde começar, se inspirando nesses modelos que o Canva dá. Eu gostei bastante desse modelo aqui, acho que ele vai ter coerência com o conteúdo que eu quero passar. Eu vou fazer o quê? Vou clicar aqui, ó, em personalizar esse modelo. Quando a gente clica para personalizar um modelo, vai abrir uma nova aba, que é o nosso editor do Canva. Então é aqui que a mágica acontece. Aqui que a gente vai editar os textos, as cores, as imagens, colocar elementos, colocar textura. Então é tudo aqui dentro e a gente vai começar a fazer isso agora. Bom, primeira coisa, tá? Dentro do Canva, os designs, eles são feitos por pessoas profissionais, então eles já seguem uma hierarquia. Então você vai ver que eles têm padrões de designs aplicados. Então nesse design que eu abri aqui, por exemplo, a gente consegue ver que a gente tem uma hierarquia de texto bem definida, então o nosso título, ele é maior que o nosso subtítulo, ele tem a proporção de contraste, então o fundo mais escuro, as letras mais claras, e é muito importante quando você estiver criando, você aplicar 3 técnicas de designs: hierarquia, alinhamento e contraste. Então, hierarquia, o título sempre maior do que o subtítulo. Alinhamento, ele pode ser da esquerda para a direita, ele pode ser centralizado e em alguns casos muito específicos, ele pode ser da direita para a esquerda também. Normalmente, nós seres humanos estamos acostumados a ler da esquerda para a direita. Então, quando a gente tem esse tipo de alinhamento, a gente consegue passar a nossa mensagem de forma mais clara para o cliente, para a pessoa que está consumindo ali o nosso conteúdo. Mas isso não é uma regra, tá? Poderia ser centralizado também. Então, nesse caso, o nosso alinhamento está da esquerda para a direita, tá? Temos a hierarquia e temos o contraste também. Agora, o que a gente vai fazer?
Vou começar pelo meu título, então eu vou apagar essa caixa de texto e vou colocar o meu título aqui, ó. 3 erros que deixam seu conteúdo amador. Pronto. Coloquei e eu posso, se eu quiser, ó, quebrar essa caixa de texto, tá vendo, ó, para ficar mais bonito. Então eu quebrei a caixa de texto e agora, ó, eu vou aumentar um pouco mais o tamanho. Só que a gente percebe que aqui a gente tem um subtítulo e esse subtítulo ele não tá fazendo coerência com o nosso título. Putz, eu não pensei em nenhum subtítulo. E agora, o que eu posso fazer? Olha só que legal. Dentro do Canva tem o Texto Mágico, que é a ferramenta de inteligência artificial do Canva para te ajudar com textos. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Vou clicar nessa caixa de texto, tá? Vou habilitar o texto mágico aqui nesse ícone do lápis e vou transformar esse texto. E agora eu vou falar para ele assim, ó. Escreva um subtítulo que faça sentido com o título. Vou abrir aspas e vou colocar o título do meu post. 3 erros que deixam seu conteúdo amador. E agora eu vou pedir para ele manter o mesmo número de caracteres. Por quê? A gente tá vendo aqui nesse design que essa quantidade de letras tá bem legal, tá bem harmônico visualmente. Se ele me der um texto muito maior ou um texto muito menor, pode não ficar tão bonito. Então eu vou pedir para ele manter o mesmo número de caracteres. Opa, caracteres. E vou enviar. E olha só que legal, o texto mágico ele já vai me dar um subtítulo. Eu poderia pedir mais conteúdos semelhantes e ele iria me dar uma outra ideia de subtítulo e eu poderia fazer alguma observação. Ó, assim, gostei, mas poderia ser um pouquinho maior, você poderia deixar mais detalhado, ou então você pode deixar num tom mais legal, mais formal, então você pode fazer esses pequenos ajustes também. Eu gostei bastante aqui desse primeiro, né, que ele falou aprimore seu conteúdo e destaque-se no mercado competitivo. Vou clicar aqui em substituir e olha só que legal, ele já mudou o meu subtítulo. Agora eu vou mudar a frase desse botão também. Vou apagar aqui esse elemento, tá vendo, ó? E vou escrever: leia a legenda. Porque no caso o meu conteúdo vai estar na legenda. Se fosse um post carrossel, eu poderia manter o arraste para o lado. Então agora eu vou fazer o quê? Vou diminuir um pouco esse elemento aqui, ó. Vou vir aqui em alinhamento desse texto, ó, que a gente vê que ele está centralizado. Vou alinhar ele também da direita para a esquerda e vou posicionar aqui, ó. Posso diminuir um pouquinho mais esse elemento, tá vendo, ó? E agora eu vou selecionar os dois e diminuir um pouquinho para esse botão não chamar tanta atenção. Então eu preciso que primeiro o meu título chame atenção, depois o meu subtítulo e depois o meu CTA. Então aqui a gente já tem essa questão de hierarquia bem definida e o nosso alinhamento também está bem definido, ó. Vou ajustar aqui, abaixar um pouquinho. Pronto, ó. O que eu poderia fazer também? Eu poderia dar destaque para algumas palavras, tá? Então eu posso selecionar aqui os 3 erros, ó. Eu estou utilizando essa fonte, que é a fonte que veio no design, mas se eu quisesse, eu poderia escolher qualquer outra fonte. O Canva tem uma vasta biblioteca de fontes, tá? Todas as fontes que vocês verem dentro do Canva que tem essa setinha, significa que ela tem pesos diferentes, ou seja, ela pode ser uma fonte super fina, mas ela pode ser uma fonte bem negrito, bem pesada. Então, os 3 erros eu vou deixar no bem negrito, ó, ele já mudou a espessura comparada com os demais, com as demais palavras do título, tá? E vou fazer isso também aqui, ó, no conteúdo amador. E olha só, eu já consegui destacar mais as palavras que eu quero que as pessoas batam o olho de primeira. E para ficar mais legal ainda, eu vou selecionar novamente dentro da mesma caixa de texto e vou deixar, ó, em itálico. Então, dessa forma, eu também consigo diferenciar ali a importância daquele título, quais palavras são mais importantes, tá? Deixa eu colocar um ponto final aqui e olha só que legal. Agora, vem a parte que a gente vai fazer a edição das cores, tá? Se você já tem uma paleta de cores definida, você pode aplicar as cores da sua marca aqui nesse post. É até importante você manter a sua consistência visual para que as pessoas te reconheçam na rede social. No meu caso aqui, eu não tenho uma paleta de cores definida. Se eu tenho dificuldade para ver quais cores combinam uma com a outra, não tem problema. Aqui dentro do Canva, na parte de designs,
tem essa categoria aqui, ó, estilos. E olha só que legal, quando você clica em estilos, o Canva ele vai trazer para você combinações de paletas de cores que juntas ficam bem bonitas, combinações de fontes que também se combinam. Então, eu quero um título com uma fonte e um subtítulo com outra fonte. Você pode se inspirar aqui no que o Canva vai te mostrar. E ele tem as duas opções juntas. Então, paleta de cores e fontes que se combinam. Então, essa paleta aqui mais sofisticada com uma fonte mais sofisticada, mais serifada. Nesse caso aqui, eu gostei dessa fonte, eu achei que ela tá bem legal. Então, eu vou usar apenas, ó, paleta de cores. Vou clicar em ver tudo e olha só que legal. Quando eu dou um clique em uma paleta de cor, ó, ele vai mudando automaticamente as cores do design. Então eu não preciso mudar a cor do título, a cor do elemento, a cor do fundo. Com um clique só utilizando a parte de estilos, ele já faz essas combinações. Então eu escolho aqui a paleta que mais me agrada e vou fazendo essas mudanças. E conforme eu vou clicando, ó, na paleta, ele vai pegando as cores dessa paleta e vai fazendo combinações diferentes entre elas. Então aqui ele deixou o fundo laranja e o tom mais de preto, cinza, né, nos elementos. Se eu der mais um clique, ó, ele já muda, já deixa o azul no fundo. Então eu posso ir fazendo essas variações também. Eu gostei bastante do fundo laranja com os detalhes em preto aqui, ó. Então eu vou manter assim. Mas eu gosto muito de adicionar textura nos meus designs. Eu acho que isso dá um diferencial muito grande. Então aqui na nossa barra lateral esquerda, eu vou vir na parte de imagens, de fotos, né? E vou procurar aqui, ó, textura laranja. E vou dar um Enter. E olha só que legal, ele já vai me dar algumas opções aqui de textura. Eu poderia usar um filtro, tá? Então, eu quero uma imagem quadrada, eu quero uma imagem vertical, uma imagem horizontal. Tudo vai depender do formato que você está criando. Se você está criando uma apresentação, o ideal é que a imagem seja mais na horizontal. Tá fazendo um story? Mais na vertical. No caso do post para Instagram, a gente consegue adaptar muito bem qualquer um desses formatos. E eu posso escolher também a categoria dessa imagem, se é uma imagem gratuita, caso eu não tenha conta Pro, ou se é uma imagem da conta Pro. Se você não selecionar nenhuma dessas opções, o Canva vai trazer todos os resultados misturados, tá? Então ele vai trazer da conta Pro, vai trazer da conta gratuita, ele vai fazer uma mescla ali entre todas as imagens da plataforma. Gostei bastante dessa imagem aqui, ó, achei que ela tá bem bonita nesse tom de degradê. E eu vou fazer o quê? Vou dar um clique com o botão do lado direito do mouse e vou por aqui, ó, substituir plano de fundo. E olha só que legal, ele já deu um tchan, né? Eu gosto de falar daquele famoso tchan que a gente tem nos nossos designs. Posso vir aqui com o fundo selecionado, ó, e aqui tem esse botãozinho de transparência. Eu posso diminuir um pouco a transparência da minha imagem para ela não ficar tão marcada, tá vendo, ó? Mas eu achei que assim ficou legal, ó, vou dar um zoom, tá vendo? Ela traz essa textura, fica algo bem tocável, digamos assim. Gostei. E agora o que eu vou fazer? Vou mudar a cor desse elemento. O preto, eu acho que às vezes ele dá muito contraste dependendo da arte que você está criando. Então eu sempre procuro substituir o tom de preto por um cinza mais escuro. Eu acho que fica mais leve, fica mais harmônico. Então eu vou vir aqui, ó, selecionei o elemento, vou manter esse elemento mesmo, tá? E vou mudar ele aqui para um tom de cinza. Tem as cores padrões aqui do Canva, tá? Mas eu posso clicar aqui na roda das cores, ó, e eu mesma posso ajustar o tom que eu quero, ó. E aqui é um cinza quase grafite, mas ele já tira essa sensação pesadona. Vou clicar aplicar a tudo e automaticamente todos os elementos que estão em preto, ele já deixa naquele tom de cinza. E aqui eu vou deixar um tom de gelo, ó. Então, ele é quase um branco, tá vendo? Eu vou deixar um pouquinho mais branco para ter mais contraste, ó. Acabei deixando no branco mesmo, porque eu achei que ficou legal, ó. Então, vamos pôr branco mesmo nos textos. E aqui, poderia colocar o meu Instagram, né? Então, posso substituir. Então, você vai ver que onde estiver localizado como grande site dentro do Canva, geralmente é para você colocar o seu perfil ali. Então, coloquei aqui o meu perfil. Agora, o que eu vou fazer? Eu acho que ficaria muito legal, já que eu tô falando de 3 erros, né, que deixam seu conteúdo amador, ter uma imagem para que ela chame mais atenção. Então, o que eu vou fazer? Vou apagar esse elemento aqui, ó. Vou vir na parte de fotos novamente e vou fazer uma busca de mulher em dúvida. Então, uma pessoa, tipo, pensando, eu acho que vai ficar bem legal. Olha só, o Canva vai me trazer várias opções
Então, quanto mais específico eu for ali na minha busca, melhor vai ser o meu resultado. E se eu quisesse criar uma imagem do zero, eu poderia usar a mídia mágica. A mídia mágica você consegue criar uma imagem a partir de um comando. Mas essa mulher aqui, ó, ela me chamou muita atenção. Primeiro, porque a cor da roupa dela, ó, deixa eu dar um zoom aqui, posição para o topo. A cor da roupa dela, ó, é laranja e combina com o meu fundo. Mas agora, o fundo da imagem tá roxo. O que a gente vai fazer? A gente vai usar, ó, o removedor de fundos. O removedor de fundos, ele vai extrair o fundo da imagem e deixar apenas o nosso objeto principal, o elemento principal, que no caso é essa moça aqui, né, que tá em dúvida. O que será que deixa o meu conteúdo amador? Então, ó, vou aumentar aqui. Vou posicionar ela mais aqui no canto, ó, tá vendo? Ó, posso aumentar mais o tamanho dela para ela encaixar, tá vendo? Aqui no meu título. E eu posso pegar o meu subtítulo, ó, posso diminuir um pouquinho ele, ó, e quebrar também a caixa de texto, tá vendo, ó? Para ela ficar mais bonitinho, ó, destaque-se no mercado competitivo. Posso subir um pouco o meu título aqui com o mouse, subo também o meu subtítulo para ele não ficar tão para baixo. Se eu leio a legenda, eu posso até aumentar um pouquinho, ó, e deixar o botão um pouco para trás do braço dela mesmo, porque dessa forma a gente cria uma profundidade no design. E quando a gente cria profundidade, isso traz mais profissionalismo para sua arte, tá? A gente também pode adicionar aqui embaixo do botão uma sombra, porque a sombra ela também traz profundidade. Então a gente sai de um design em primeiro plano e parece que ele tá tocável, né? Que as coisas realmente ali foram encaixadas perfeitamente. Então, para encontrar uma sombra, eu vou vir em elementos, também na barra lateral esquerda, e vou fazer essa pesquisa, sombra. Venho aqui, ó, em elementos gráficos, e olha só que legal, quantas opções de sombra o Canva vai me dar. Eu vou escolher essa daqui, ó, que é uma das primeiras já que apareceu, eu gostei dela. Vou diminuir o tamanho, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. E agora, ó, vou posicionar ela aqui embaixo do meu botão. Certinho, ó. Tá vendo, ó? Com a seta do teclado, vou pôr um pouquinho para cima, posição pro fundo, para ela ir para trás desse botão, tá? Para realmente ela não ficar em cima e dar essa sensação de sombra. A mesma coisa que eu fiz com a sombra aqui no botão, eu posso fazer na nossa modelo, né? Então eu seleciono ela, venho em editar aqui. Quando você abre essa parte do editar, tem muitas ferramentas legais para edições de imagem, tá? Então tem o Estúdio Mágico, que você consegue gerar novos fundos, utilizar borracha mágica para remover objetos indesejados. Tem a parte dos filtros e tem aqui a parte dos efeitos, que é exatamente a parte de sombra que a gente vai utilizar. Vou habilitar aqui, ó, a opção de sombra e ele já vai me trazer também modelos diferentes de sombra, então brilhante, projetada, contorno. Vou clicar aqui, ó, em projetada e perceba que ele já aplicou a sombra aqui na minha lateral direita, tá? O que eu vou fazer? Vou mudar o ângulo, vou pôr na minha lateral esquerda, ó, tá vendo que tá mudando? Vou trazer a sombra mais próxima, então não vou deixar tão longe, e vou aumentar o nível de desfoque, diminuindo um pouco a intensidade, porque eu não quero uma sombra tão marcada. E agora, ó, toma cuidado, tá vendo? Quando a gente adiciona uma sombra, ele mexe na imagem. Então, ó, aqui tá aparecendo o corte da imagem, então toma cuidado para isso não acontecer, para não ficar amador o seu conteúdo. Então a gente aumenta aqui e reposiciona. Ó, pronto. E agora, o que eu vou fazer? Vou pegar esse elemento, vou duplicar ele aqui nesse botãozinho, vou diminuir o tamanho dele um pouquinho, vou girar ele 90 graus aqui, ó. Girei 92, deixa eu girar mais um pouquinho aqui. Posso posicionar ele aqui em cima para dar um destaque. Posso duplicar ele novamente, aumentar mais um pouco o tamanho e trazer ele aqui na lateral, ó. Deixa eu diminuir um pouco que agora ficou muito grande. Pra gente compor esse design, né? Pra gente compor essa arte. E olha só que legal, a gente já tem um post completamente diferente daquilo que a gente tinha pego na biblioteca do Canva. Então, olha só, esse aqui é o nosso post original. E olha só como ele ficou com pequenas mudanças, né? Então, ele já dá um ar bem profissional. E se você quiser ainda, eu queria colocar essa chamada no meu story, com apenas um clique, você consegue fazer isso. Então, você vem aqui, ó, no redimensionar, e agora você consegue transformar um post de Instagram em um story com apenas um clique. Então eu venho aqui, ó, em redes sociais,
e seleciono essa opção aqui, ó, de Story. Story do Facebook, mas eu quero Story do Instagram. Eu posso pesquisar também, então, ó, Story do Instagram. Posso copiar e redimensionar, ou seja, ele vai manter esse design original de Instagram e vai criar uma cópia de Story. Exatamente isso que eu vou fazer, copiar e redimensionar. Pronto, com poucos cliques ele já redimensionou para um Story, eu vou clicar em abrir Story e agora eu vou fazer pequenos ajustes manuais, porque obviamente eu estava num formato ali mais vertical, né, mais quadrado, e agora eu estou num formato mais vertical. Então eu abri aqui no formato de Story, vou marcar essa opção de páginas aqui, ó, e agora eu vou fazer pequenos ajustes manuais mesmo, ó. Então meu título sempre maior, meu subtítulo. No caso aqui não vai poder ser leia a legenda, né? Porque eu tô num formato de Story, então vou apagar esse botão, vou aumentar a nossa modelo aqui, ó, para ela ocupar bem o espaço. Vou vir um pouco mais pro lado, deixar ela um pouco mais pro lado, pode vir um pouquinho mais. Posso descer essa parte aqui, ó, desse elemento, girar um pouquinho para ocupar esse espaço. Não preciso ter o meu arroba, né? E o que eu posso fazer aqui? Aqui eu posso colocar aquela figurinha do Instagram de link, sabe? Que você pode colocar o link do seu post. Quando a pessoa clicar, ela vai direto pro link. Então você iria usar a própria figurinha do Instagram. Como eu não tô no Instagram aqui, eu vou simular ela rapidinho para você entender como seria. Apertei a tecla R, tá? Apareceu um retângulo. Vou posicionar ele aqui, ó. Colocar a cor branca, que geralmente essa figurinha ela é na cor branca. Arredondar um pouquinho os cantos. Tecla T para aparecer um texto. Vou escrever saiba mais, que seria a chamada, né, do meu post aqui, ó, saiba mais. Posso alinhar também esse texto da esquerda para a direita. Vou posicionar aqui. Geralmente a figurinha do Instagram, a cor do texto, ela é um tom de azul, né? Então vou pôr esse tom de azul aqui. Vou vir em elementos e procurar por link. Elementos gráficos. E geralmente é esse aqui, né, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho dele. Posicionar aqui, ó. Colocar também o mesmo tom de azul. Posso até diminuir um pouquinho esse botão, que ele ficou bem grande, geralmente ele é menorzinho. Agora seleciono, tô com a tecla Shift, tá, do computador. E olha só que legal, a gente já tem um formato de Story. Poderia até aumentar um pouco mais esse elemento, ó, para ele ocupar mais espaço aqui, ó. E aí já tenho um formato de Story também. Então, de um post de Instagram, eu criei um Story também com apenas um clique. E agora, o mais legal, tá? Depois que o seu post tá pronto, você vai vir aqui, ó, em compartilhar, vai selecionar essa opção de baixar, formato PNG, porque no caso é uma imagem. Se tivesse alguma animação, eu animei um texto, eu animei uma imagem, eu animei um elemento, você iria selecionar o formato de vídeo MP4, tá? Então, para animar, quando você clica em cima de um texto, por exemplo, já tem esse botão de animar. Você poderia adicionar alguma animação nesse título também. Mas nesse caso, eu quero uma imagem estática mesmo. Então, eu vou vir em compartilhar, aqui embaixo, ó, baixar PNG. Posso aumentar a minha resolução, quanto maior a resolução, melhor a qualidade. Se eu quisesse com o fundo transparente, poderia selecionar essa opção também, mas no caso não. E vou clicar aqui em baixar e ele já vai salvar no meu computador e eu poderia postar no meu Instagram. Tudo que eu baixo pelo computador, ele funciona no celular também, então esse arquivo ele vai estar disponível no celular. Com o aplicativo do Canva do celular, você consegue baixar diretamente no seu celular. E outra função muito legal dentro do Canva também, quando você clica em compartilhar, você não precisa necessariamente baixar para postar na sua rede social. Você pode vir aqui em ver tudo, tá? E vai ter essa opção aqui, conforme você rola para baixo, ó, agendar, ou seja, você consegue agendar um post que você criou dentro do Canva diretamente na sua rede social. Então eu seleciono a data que eu quero que esse post seja publicado, o horário, então eu vou colocar aqui 18 horas, clico em avançar e seleciono qual canal. E aí eu posso postar no Instagram, Facebook, no X, Pinterest. E aí eu vou escolher um desses canais, vou vincular a minha conta, né, com o meu login e senha e já vou deixar agendado. Então agora você não precisa nem sair do Canva para fazer as suas publicações.
Isso que você acabou de criar já é muito mais profissional do que a maioria dos posts que aparecem no feed todos os dias. Você usou estrutura, hierarquia, contraste e tendências visuais, e tudo isso influencia no engajamento. Quando você cria com intenção, seguindo padrões de design, o seu conteúdo deixa de ser só bonitinho e passa a chamar a atenção de verdade. Gostou do que viu aqui? Para te ajudar, agora você tem a chance de ganhar 6 meses de Canva Pro de graça, que é a versão paga da nossa ferramenta. Aqui na descrição a gente vai deixar o link para você descobrir como desbloquear esse benefício, mas corre porque é por tempo limitado. Então é isso, espero que essa aula tenha te mostrado como é simples criar conteúdos profissionais e fazer bonito usando Canva. E se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo!